Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vocês estão bom? Guilherme aqui, dia 2 de dezembro de 2023. Hoje tá fazendo 4 graus, cara. Eu resolvi gravar o vídeo na rua essa semana porque é um pouco raro tá 4 graus aqui. Geralmente tá aí -1, já tá um pouco mais frio, já tá nevando. Então eu aproveitei que ainda tá tranquilo entre aspas, né? Coloca uma touquinha e uma blusa grossa, você já tá bem. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu quero falar pra vocês sobre um assunto que me perguntam muito desde que eu vim pra cá, principalmente nesses últimos tempos. Afinal, o Canadá ficou caro. O Canadá é caro para se morar. Quanto custa para eu morar no Canadá? Então eu vou, nesse vídeo, ao invés de eu trazer a minha opinião, eu vou trazer fatos, valores, preços. E aí vocês tiram o que vocês acham. É assim, quando eu cheguei aqui em 2017, pra quem não sabe, eu alugava um quarto a $480. O quarto era pequeno, é verdade, mas era $480. O salário mínimo naquela época era mais ou menos $12,50, se não tô enganado, $12,45, alguma coisa assim. Agora, a gente tá pagando um quarto, mais ou menos, tô sempre falando de Toronto, tá? Mais ou menos em Toronto, entre $1.000 e $1.200, um quarto. E hoje o salário mínimo em Ontário, no caso, que é a província que Toronto tá, é mais ou menos $16,55 a hora de trabalho. Então, na verdade, não só o quarto ficou mais caro. Eu vou dar um outro dado para vocês. Quando eu comprei o meu carro em 2021, eu financiei ele uma parte. E esse financiamento me custou 2,5% ao ano para eu poder comprar o carro. Se eu for comprar um carro hoje, em 2021 eu também comprei o carro novo. Se eu for comprar um carro novo hoje, 0 km, eu vou pagar mais ou menos aí 6,5% ao ano. Aí você olha e fala: nossa, Guilherme, 6,5% ao ano é muito pouco. Porque aqui no Brasil a gente paga quase 2 carros. Se você for comparar com o Brasil, realmente é muito pouco. Mas eu pagava em 2021, 3 anos atrás, um pouco, foi na altura da pandemia, se não me engano, eu pagava 2,5% ao ano. E na verdade eu ainda pago 2,5% ao ano, porque eu escolhi o juro fixo. Então mesmo que a taxa de juros do Canadá aumentou 4%, eu ainda pago 2,5% ao ano. Se eu vender o meu carro hoje e eu comprar outro carro 0 km, aí eu vou pagar 6% sobre o valor do carro ao ano. Então não foi só o quarto que tá mais caro ou o carro tá mais caro. Se você vai no supermercado, também as coisas estão mais caras. Antes eu fazia uma compra com $70 por semana e agora a gente faz a compra a quase 200. Eu vi a diferença na gasolina, por exemplo. Antes era 1,20, agora tá 1,60. Então são coisas que são fatos. Os preços de 2017 para agora, eles aumentaram muito. Assim como o salário mínimo também aumentou. Só que não só o Canadá tá mais caro. Se for ver depois da pandemia, todos os lugares ficaram mais caros para se viver. Eu acho, a minha opinião, os preços em Toronto, principalmente, eles são muito altos, muito abusivos. Porque uma pessoa que vem para cá, tipo, vem vamos supor, do Brasil e a pessoa não fala nada, não conhece ninguém, vem trabalhar assim, sem saber com o que ela vai trabalhar. E se ela recebe o salário mínimo, ela não consegue, por exemplo, alugar uma casa sozinha para ela. Porque uma casa inteira aqui é mais de $3.000 por mês. Se você vê o aluguel que estava em 2017, $3.000 por mês, era uma casa boa. Ou um apartamento de 2 quartos, talvez, 3.000. Talvez até 3 quartos. Mas agora isso já não existe mais. Então as pessoas agora, por exemplo, estão pagando $1.000, $1.200 num quarto e antes ela pagavam $1.000, $1.200 num apartamento. O preço das coisas subiu muito. Aí você vai e me fala: Guilherme, você tá reclamando que o Canadá tá muito caro, então volta pro Brasil. Que esse é o argumento que muita gente me fala, né? Quando eu mando a real sobre algumas coisas aqui, porque eu vejo que muita gente fica vendendo o sonho do Canadá, o sonho dos Estados Unidos, que você vai chegar lá, vai ganhar em dólar e começa a converter tudo. E não é bem assim que funciona, porque aqui eu ganho em dólar, mas eu também gasto em dólar. Quando eu mando a real, quando eu falo, por exemplo, eu vou gravar um outro vídeo sobre os carros, que eu gosto muito de carros, eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Sobre por que aqui um Civic e um Corolla, são carros populares. Tem um fundamento por trás disso. Não é só porque o Canadá só tem carro de rico, tanto que o Corolla e o Civic são carros populares. Tem vários fundamentos atrás disso. Por exemplo, a Honda e a Toyota, elas fazem o carro para ser
pelado. Ele literalmente não tem nada. É que o Civic e o Corolla, por exemplo, eles fazem o carro para ser simples. Então, por exemplo, o preço vai lá embaixo. No Brasil, o Corolla ele não tem uma versão simples, por exemplo. O Corolla, você compra o Corolla já é uma versão top de linha. O Corolla do Brasil tem coisas que o Corolla daqui do Canadá não tem. Só que muita gente fica falando como se os Corollas fossem iguais. Até a aparência deles são diferentes. Então é assim, eu não posso vender umas verdades que não existem. Aqui também tem Corolla, aqui também tem Civic, tem vários outros carros que tem no Brasil, mas são configurações diferentes e por isso os preços são diferentes. Agora, você me pergunta, Guilherme, mas os carros no geral, eles são mais baratos que no Brasil? Aí eu tenho que dizer que são muito mais baratos, muito mais baratos. E eu não preciso nem fazer aqui comparação, por exemplo, de quem trabalha tantas horas, com quem ganha um salário mínimo, o que consegue comprar no final do mês, porque aí já vai ser uma disparidade grande, eu vou adiantando. Eu até posso fazer um outro vídeo sobre isso. O que a gente pode comprar aqui com um salário mínimo. Mas vocês escrevam aí embaixo se vocês querem esse. Mas afinal, o Canadá ficou caro? Ficou. Se você quiser a resposta crua, assim, ficou. Mas o salário também aumentou, as coisas dos outros países também ficaram caras. Ah, então não adianta ir pro Canadá. Às vezes as pessoas falam pra mim, Guilherme, eu quero ir pro Canadá, como é que faz pra ir pro Canadá? Então eu sempre falo, cara, você tem que se planejar. Ah, quanto que custa uma passagem pra ir pro Canadá? Cara, eu convertendo hoje, por exemplo, você vai pagar mais ou menos, sei lá, 6 mil, 7 mil reais. Aí a pessoa já fala, putz, mas aí já é caro, né, Guilherme? Mas tipo, você quer ir pro Canadá, você quer fazer a vida no Canadá e você não quer investir na sua vida, você tem que falar, eu quero ir pro Canadá e eu vou pro Canadá, eu vou juntar meu dinheiro e vou pro Canadá. As coisas vão ser um pouco caras no início, vão ser muito caras, principalmente porque você tá vindo com real. Mas quando você começa a receber em dólar, as coisas ficam tranquilas para você. Então as coisas ficaram mais caras, não só moradia, mas a comida, a alimentação ficou mais cara, o carro ficou mais caro, a gasolina ficou mais cara, tudo ficou mais caro. Mas no Brasil também tudo ficou mais caro. Então são coisas que você tem que colocar na balança. Antes eu pagava 400 num quarto, agora eu tô pagando 1.200, o salário era 12, agora já é 16. No final de tudo, por exemplo, eu posso dizer que era mais fácil eu juntar dinheiro, para quem vem para cá para juntar dinheiro, era mais fácil eu juntar dinheiro lá em 2017 do que agora. Mas eu tenho a qualidade de vida que eu não teria no Brasil, por exemplo. Mas é isso. E conta aí embaixo, vocês sabiam que um quarto aqui em Toronto tava custando esse valor? Ou que a gasolina custa esse valor? Você sabia que o salário mínimo aqui era 16 dólares por hora? Pra quem caiu de paraquedas aqui no canal pela primeira vez, se inscreve aí no canal, dá uma moral pra gente. Vamos, quem sabe daqui um ano a gente chega aí aos 500 inscritos. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu e tchau!